está convidando a Rose para estar vindo aqui à frente. Ela vai nos trazer a palavra nesta noite. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, igreja? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Você está feliz porque está aqui? Glória a Deus, né? É um privilégio, né, irmãos, estarmos na casa do Senhor, para cultuar e dar louvores a Ele, porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda a nossa adoração, amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em João 3:16, é um versículo bastante conhecido, porque praticamente nós sabemos de cor, né? Mas é uma palavra que o Senhor vem colocado no meu coração, é o que eu vou falar, é uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, meses, e que Deus tem, e que eu tenho percebido assim, o verdadeiro amor de Deus por nós, amém? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Amém? Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, que fala do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu único Filho por nós. É um amor puro, é um amor genuíno, é um amor sem medida. Quando Deus então olha para a humanidade, Ele fala que nós precisaríamos de um Redentor, de um Libertador. E foi isso que Deus então fez. E quando a gente começa a olhar a trajetória de Jesus, a gente começa a ver como Ele foi formado. Deus então escolhe uma mulher simples, humilde, e onde ele é gerado. E aí a gente vê depois, mais para frente, o seu nascimento, como ele nasceu. Nasceu numa manjedoura, simples, mas acolhido por amor, que eram seus pais. E o amor, principalmente, de Deus. Então, quando a gente olha para esses dois versículos, a gente vê que é um amor único, um amor genuíno, que só Jesus pôde expressar esse amor por nós. Um amor sacrificial, que nós não teríamos condições de fazer esse sacrifício, mas então Ele fez por nós. E Ele fez esse grande amor, indo para a cruz, por mim e por você, e pela sua grande e infinita misericórdia. Mesmo nós não merecemos nada, mas Ele foi lá e se doou por mim e por você. E no 17 diz assim, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O sacrifício de Jesus não é para condenar-nos, mas é para nos salvar. E nós precisamos entender o amor de Deus para com o mundo, para com a humanidade. E às vezes, isso eu estou falando particularmente meu, eu vejo assim que hoje nós vivemos num mundo que ele se evoluiu muito, rapidamente. Mas ele não se evoluiu para entender o amor de Deus por eles, pelo mundo. Quando a gente fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, mas poucos entendem esse amor, poucos entendem esse sacrifício, poucos entendem o porquê foi feito isso, poucos entendem o sacrifício da cruz. E é isso que nós precisamos entender, o sacrifício de Jesus por nós. E esse sacrifício, ele se tornou um sacrifício quê? De amor, porque Ele nos ama. E Deus não quer que nós nos perca, mas que nós podemos cada dia mais aprender a conhecê-lo, a viver
esse amor que Ele tem por nós. E quando a gente olha pela palavra, a gente vê tanto o que Deus fez, o que Jesus fez por nós. E muitos entendem o sacrifício da cruz, mas entendem um sacrifício que Jesus foi pregado num madeiro. Então as pessoas pensam, Jesus foi lá na cruz, ficou do lado de dois ladrões, ficou no meio, e ao terceiro dia ressuscitou, mas precisamos entender esse amor. O amor que Ele foi. Por que Ele foi para a cruz? O que significa esse amor de cruz? E aí a gente vai lá para Isaías 53, que diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença com tenro broto verde, com raiz em terra seca. Não havia nada de belo e nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. E ele foi desprezado e não nos importamos. Quando a gente pega Isaías 53, igreja, se você lê ele profundamente, é a passagem mais linda da Bíblia que se tem. Essa passagem, ela expressa o verdadeiro amor de Jesus por nós. É o complemento de João 3,16. Aqui começa em Isaías 53, o verdadeiro amor por nós. Como Jesus se doou, a cruz, as feridas, as suas chagas, aquele peso que ele carregou, aquela cruz pesada, significa eu e você. Jesus, quando ele estava andando com aquela cruz, que ele estava sendo para ser crucificado, todo aquele peso daquela cruz representa eu e você. Era o peso que ele estava carregando. Ele estava carregando o peso da Rose, o peso do meu esposo, o peso do Schubert. Simboliza nós naquela cruz. Aquela cruz simboliza o peso de toda a humanidade. Aquela cruz não simboliza que ele estava carregando, olha, porque Jesus está carregando uma cruz, porque tem que carregar, olha, porque... Não, aquela cruz, ela simboliza eu e você. O peso do nosso pecado, o peso das nossas transgressões, o peso das nossas enfermidades, o peso das nossas dores, o peso das decepções. Se você for pensar, o significado da cruz tem tantos significados, mas o que mais me chama a atenção daquela cruz sou eu. Jesus carregou o meu peso para ser crucificado por mim. E isso que nós precisamos entender. E às vezes eu penso comigo mesmo que a humanidade precisava entender. E se todos entendessem esse amor que Jesus tem por nós, essa humanidade seria bem mais feliz. Seria uma humanidade bem mais leve. Seria uma humanidade menos opressora. Por que vivemos num mundo opressor? Vivemos num mundo opressor. Estamos numa geração de opressão. Mas por quê? Porque não confia naquele que deu a vida por ele. Querem andar com suas próprias pernas, tomar as suas próprias decisões, entristecer Jesus. Quantas vezes nós entristecemos o Pai? Quantas vezes nós não damos o amor devido a Ele que é merecido? Às vezes damos migalha para Ele. E Jesus não quer migalhas. Jesus, Ele não quer nada pela metade. Isso a gente precisa entender e é fato. Jesus não quer nada pela metade. Assim como a gente costuma falar que Jesus não faz a obra pela metade, não é assim? Quando Jesus já faz obra por inteiro, não é assim? A gente fala isso. Se Jesus vai curar, não, Jesus vai curar, porque Jesus não cura por pedaço, Ele vai curar por inteiro. E é assim que Jesus nos quer. Jesus não quer nós com reserva, mas Ele nos quer por inteiro. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender a dimensão do amor de Jesus.
E ali no 5 fala assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado pelos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, quando você lê esse capítulo todo, você consegue imaginar o amor que Jesus tem por mim e por você. Então, são coisas que nós precisamos entender. O que Jesus, às vezes, requer de nós, às vezes ele não quer nada. Ele só quer apenas que nós nos doamos a Ele, de todo o nosso coração, sem reserva, sem limitações, adorá-lo em espírito e em verdade, amá-lo como Ele é, porque Ele nos aceita como nós somos, mas Ele quer que nós também sejamos transformados. Como diz, Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, né? Para Cristo não existe meio termo, ou você é ou você não é. Você não pode estar com um pé aqui e um pé lá. Esses dias eu vi um podcast de um pastor, e ele estava dizendo assim, que é o que mais a gente fala, né? E o pastor Júnior sempre repete, e às vezes eu acabei lembrando disso, que dor será para aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor, mas que não o serve de todo o seu coração. E quando chegar lá, Jesus fala assim: apartai-vos, pois, de mim, porque eu não vos conheço. Isso foi o pastor falando. E eu lembrei que o pastor Júnior sempre fala, e nós falamos aqui. Que dor será aquela pessoa receber essa palavra de Jesus? E é verdade. Ouvir isso de Jesus e falar assim: eu não te conheço. E você fala assim: Jesus, mas eu estava lá no culto todo domingo. Olha, mas eu não te conheço. Por quê? Não é as tuas obras, não é o que você vem, mas é o que você dá para Ele. É a tua intimidade com Ele. É você deixar Ele ser o senhorio da tua vida. É você deixar Ele participar de todo o teu ser. É você vivenciar o sacrifício dEle por você, pelo amor que Ele tem por você. É reconhecer aquilo que Jesus fez. E a gente precisa reconhecer que o sacrifício de Jesus não foi em vão, mas foi um sacrifício de amor. Quem amaria tão grandemente para se doar por nós? Amor de Jesus. E é isso que nós precisamos entender. O amor grande que Jesus tem por nós. E eu vou ler Efésios 6:1, que eu anotei aqui. Eu gosto muito desse versículo. Efésios 1:4 diz assim: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu amo essa palavra, eu amo Efésios. E esse Efésios 1:4 é o versículo que eu mais amo, porque eu sei assim que Deus, Ele já tinha me escolhido. Olha o amor dEle por mim e por você. Eu nem imaginaria de estar aqui, mas Ele já tinha me projetado. Como diz o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Dentro lá do Senhor já me conhecia antes mesmo de eu nascer. Nós somos projeto do Senhor, somos a criação do Deus Todo-Poderoso. E quando você lê a palavra de Deus, eu falo assim, não tem como nós não emocionarmos, não tem como você viver e ver aquilo que Deus deixou na sua palavra, e você vê o grande amor que Deus tem por nós. E é isso, igreja, que nós precisamos entender. O que significa o amor de Jesus por nós? Precisamos acordar, é tempo de nós acordarmos. Precisamos ser como as virgens prudentes, estarmos com as nossas lamparinas acesas e termos o nosso azeite de reserva. Precisamos estar assim atentos. Precisamos estar atentos
a ouvir a voz do Senhor. Precisamos estar aos pés do Senhor todos os dias. Precisamos clamar pela sua misericórdia todos os dias. Porque se Ele chegar e falar para você assim, olha, eu não te conheço, como será a nossa reação? De um pai que deu seu único filho por amor a mim e a você, e de repente ele falar que não te conhece, você já parou para pensar? Eu penso assim. Algumas palavras, algumas mensagens, algumas passagens, quando eu leio da Bíblia, é de se pensar, igreja. Nós estamos vivendo momentos, dias difíceis, e a grande tribulação, ela já está aí, tá? Ela já chegou, nós já estamos começando a viver. E se nós não tivermos a palavra do Senhor cravada dentro do nosso coração e da nossa mente, e se nós não estivermos totalmente ligados aos pés do Senhor, nós não vamos conseguir passar. Isso é bíblico, já está, nós não vamos conseguir passar. Então nós precisamos ter a palavra do Senhor em mente, dentro do nosso coração, viver ela, ter experiências com ela. E quando você vê assim que Deus, Ele te escolheu, porque Ele te ama, olha que amor é esse. Não tem como nós não vermos a expressão do amor de Deus por nós. Como nós não amarmos um Deus que Ele fala assim, ó, que eu te escolhi antes da criação. Eu te escolhi, olha o amor de Deus. Olha a bondade de Deus. O salmista no último ele fala assim, certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade do Senhor me seguirá. A bondade do Senhor, igreja, nos segue todos os dias. Merecendo ou não, segue. A bondade de Deus nos protege, merecendo ou não, Ele protege. Ele protege o ímpio como Ele protege o justo, independente, porque Ele é bom. Nós que somos maus, nós somos terríveis, e precisamos amar Jesus como Ele nos ama, o amor sem limite, um amor genuíno, um amor de um pai, um amor grande. E quando a gente lê, eu gosto muito de Isaías, principalmente dessa parte, porque aqui eu consigo ver o amor de Jesus. E lá no 6, eu vou ler novamente, todos nós nos desviamos como ovelha, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda, diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Esse é o amor de Jesus. Ele foi mudo. Ele podia ter se expressado. Ele poderia ter falado, eu não vou fazer isso. Esse povo não merece isso. Mas ele foi. Quando a gente vê a vida de Moisés, as histórias, principalmente da rocha, quando ele estava estressado, o pastor ainda chegou a pregar um pedaço dessa palavra, mas assim, a ponto que Moisés estava emocionalmente, se você parar para pensar, ele estava estressado, um povo mal agradecido, foi tirado de uma escravidão tão grande, sofria, eles estavam padecendo, e no fundo eles clamavam por um libertador, e Deus manda um libertador. E o que eles fazem? Eles não agradecem. Eles foram libertos, eles foram saídos da escravidão, e não tiveram um coração grato, um coração cheio de amor. Foram ingratos, por isso que padeceram 40 anos, por ingratidão, falta de amor. Não amou Jesus em primeiro lugar, que escolheu um homem para libertá-los daquele cativeiro, das mãos de Faraó, sendo açoitado naquele sol, sendo escravizados. Eles não viram esse amor de Deus para com eles, não é de Moisés para com eles, de Deus para eles. A dimensão do amor que Deus teve por eles. Quantos anos eles clamaram para ser libertos? E um dia lá do céu Deus ouviu. Mesmo assim, não tiveram coração de gratidão, não foram gratos
por tudo aquilo que Deus fez. Olha a maravilha que aquele povo viveu, chegar na beira de um mar e se abrir para eles passarem em terra seca. Olha que milagres, olha o que eles vivenciaram. Mesmo assim, não tiveram um coração grato. Precisamos, igreja, ter um coração grato, um coração genuíno, como Jesus tem por nós. Olharmos para a cruz, não para um madeiro, de você fechar o olho e ver Jesus ali no meio, não é isso. Mas olhar para a cruz, o significado que ela tem para mim e para você. O amor de Jesus que representa para mim e para você. Quando você for pecar, pensa no amor de Jesus. Quando você for tomar alguma decisão, pensa no amor de Jesus, se aquela decisão é apropriada para você tomar. Coloca Jesus na tua vida, coloca Jesus no centro do teu coração, da tua mente. Coloca Jesus no centro da tua vida, que Ele governe a tua vida. Que Ele seja o dono do seu barco. É isso que a cruz precisa representar para nós. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós estarmos mais próximos de Jesus todos os dias. A viver como Ele deseja que nós vivemos. Santos e irrepreensíveis. Sabermos separar aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Porque Jesus abriu mão da sua vida por mim e por você. É isso que nós precisamos entender. Quando você lê a palavra, você precisa entender o grande amor, o que Jesus significa. O que Jesus significa para nós. Não é só a história que nós costumamos escutar. Jesus tem que ter um significado muito grande para nós, igreja. Ele tem que ter um significado que Ele se doou por mim e por você. Que Ele abriu mão de uma vida por mim e por você. Ele caminhou lá atrás com pessoas difíceis também. Nós sabemos que a caminhada de Jesus não foi fácil, mas Ele caminhou com pessoas também difíceis. Pessoas que precisavam do amor dEle. Ele era duro às vezes? Ele era. Jesus é amor, mas quando Ele também precisa nos puxar, Ele nos puxa, porque Ele é Pai. E é melhor nós sermos puxados por Ele. Dói, dói. Mas é 1000 vezes nós sermos tratados por Ele, puxados por Ele, do que as consequências lá na frente serem piores. Porque o verdadeiro Pai cuida dos seus filhos. E é isso que Jesus tem feito por nós até hoje nessa humanidade. Cuidar de cada um de nós, merecendo ou não. E continuando, eu vou repetir o 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda, diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar descendentes de sua vida, ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Olha tudo isso que Jesus passou por mim e por você. Ele não merecia. Rei dos reis, senhores dos senhores, é Jesus Cristo. Jesus, nome sobre todo nome. Um nome que há poder para curar. Um nome que há poder para transformar. Um nome que há poder para mudar qualquer situação. Um homem que há poder para mudar qualquer caminho. Um homem que há poder para abrir porta não existe, onde a janela não existe, mas também Ele fecha a porta e ninguém abre, Ele fecha a janela onde ninguém abre, porque Ele é Deus. E nós precisamos aprender que a nossa dependência está em Deus. Nós não somos dependentes de nós mesmos. E às vezes nós costumamos falar assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, e do jeito que eu quero, e bem entende como eu quero. Você faz sim,
enquanto Ele permitir, porque a vida não é tua e você não faz o que você quer e do bem que você deseja fazer. Você vai até onde Ele te permitir, porque a tua vida não pertence a você. A tua vida pertence a Ele, totalmente dele. E graças a Deus por isso, porque Ele tem o domínio de todas as coisas, sobre todas as coisas. E Ele tem o domínio sobre a minha vida e a tua vida também. Que nessa noite, igreja, nós possamos abrir o nosso coração, reconhecer verdadeiramente o significado de uma cruz, o significado da morte de Jesus. Não são comemorações como Páscoa, Semana Santa, que as pessoas só lembram disso. A cruz, ela tem que ser do significado todos os dias para a nossa vida. Nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus todos os dias. Por que Jesus foi para a cruz? Foi por causa dos meus pecados. Por que Jesus foi para a cruz? Para que eu fosse liberta dos meus vícios, daquilo que eu não consigo, mas Ele tem poder para transformar a minha vida que eu não consigo. Qual o significado de Jesus foi para a cruz hoje? Para que eu evite pecar. Aquele pecado que eu não posso fazer, eu tenho que evitar pecar. Se eu me prostituo, não me prostituo mais. Se eu roubo, eu não vou roubar mais. Se eu fumo, eu não vou fumar mais. Se eu bebo, eu não vou beber mais. Isso entristece o coração do Pai. Mas quando você coloca o significado da cruz de Jesus, o amor dele por você, a hora que você vai tomar qualquer atitude errada, você vai lembrar disso. E você vai lembrar que o sacrifício de Jesus que Ele fez, foi para que você fosse liberto. Foi para que teus pecados fossem perdoados e você fosse transformados. Nós somos novas criaturas. Por que nós somos nova criatura? Pela vida de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus Cristo. Você só é liberto quando você conhece a verdade. Se você não conhecer a verdade que é Jesus Cristo, você nunca vai ser liberto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é tudo isso, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Se você tem a vida, é porque Ele é a tua vida. Se você anda no caminho, porque Ele é o teu caminho. E se você tem vida, porque Ele é a tua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, Ele é luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, igreja, ela tem que estar acesa, fervendo dentro dos nossos corações. E nós precisamos colocar a palavra do Senhor na nossa mente. E termos em mente que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Lembre-se que o Senhor te escolheu antes mesmo da formação desse mundo. Ele te escolheu porque Ele te ama. Você e eu já éramos projeto de Jesus. Nós éramos sonhos nas mãos de Jesus. Lembre-se do sacrifício de Jesus. Todos os dias, a hora que você levantar. A hora que você achar que você vai fazer alguma coisa errada, lembre do sacrifício de Jesus. Lembre-se que não foi em vão que Ele morreu. Lembre do amor dEle pela tua vida. Mesmo nós não merecendo esse amor. Mas lembre desse amor. Fala, eu não posso fazer isso porque o amor de Jesus foi tão grande. Ele sofreu tanto, Ele foi açoitado, Ele foi humilhado. Ele foi ferido. Aquela cruz pesada que Ele estava carregando, era eu que Ele estava carregando. Eu não posso fazer isso. Deixa o Senhor tratar com você. Deixa o Senhor mudar o teu ser. Se entrega totalmente a Ele sem reserva. Deixa Ele fazer morada na sua vida. Deixa Ele fazer morada dentro do seu coração. Tenha a mente de Cristo. Tenha a mente do Senhor. Tenha o coração dEle. Se torne totalmente dependente do Senhor. Se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender quando a palavra é dita. Precisamos ser verdadeiramente novas criaturas. Precisamos verdadeiramente conhecer a verdade para que nós possamos ser libertos. E se nós não conhecemos a verdade que é Jesus, como que nós vamos ser libertos? Jesus não nos quer nós pela metade, igreja. Jesus nos quer por inteiro. Sem reserva,
Senão ele não tem lugar para habitar. É como nós sentarmos nessa cadeira aqui, não cabe 2 pessoas. Só se for 2 crianças bem magrinhas. Mas nós humanos, se eu sentar ali do lado, não cabe, porque meu marido ele já está ali certinho. Assim é Jesus dentro de nós. Assim é Jesus para nós. A palavra fala assim, que não há lugar para 2 senhores. Ou ele entra na tua vida, ou ele reina na tua vida, ou ele não tem espaço. E Jesus, ele não vai brigar para entrar dentro do teu coração, se você não abrir a porta para ele entrar. Ele vai bater? Ele vai bater. Mas se você abrir, ele vai entrar, ele vai fazer morada. E quando Jesus entra na nossa vida e faz morada, tudo se torna novo, tudo é diferente. Há mudanças, há transformação, há milagres, há curas, há renovo. Então deixa Jesus entrar no seu coração sem reserva. Deixa ele fazer a limpeza que precisa limpar. Deixa ele limpar, deixa ele lavar. Ninguém gosta de casa suja. Jesus muito menos. E a casa suja o que é? É os vícios. É a nossa falta de obediência, a nossa desobediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Cristo, você imagina como é que ele deve ficar triste. Claro, nós somos pais, quando nossos filhos fazem alguma coisa, nós nos entristecemos. Imagina o pai, que é muito maior e é muito melhor do que nós que somos pais. Porque ele é um verdadeiro pai, que nos ama incondicionalmente, que se doou por mim e por você. E que nos ama, e que nos segura nas nossas mãos todos os dias, e que nos fortalece, e que nos guarda, e que nos protege. Essa é a bondade de Deus. E é sempre quando eu faço essa abertura, eu sempre falo da bondade de Deus. Porque eu vejo a bondade de Deus na minha vida. E eu sou grata por isso. Mesmo eu não merecendo, mas eu vejo a bondade do Senhor todos os dias. Eu vejo o amor do Senhor todos os dias. Eu vejo o cuidado do Senhor todos os dias sobre a minha vida. E é isso que nós precisamos viver, igreja. O amor de Jesus todos os dias. O cuidado dele todos os dias. Ele nos protege, ele nos livra de todo mal. Ele dirige a nossa vida. E o que eu quero deixar para você nessa noite, deixa o Senhor ser a direção da tua vida todos os dias. Permita-se que Ele governe a sua vida todos os dias. Lembre-se do sacrifício, não um madeiro, uma cruz, mas lembre-se desse sacrifício que significa o grande amor que Ele tem por mim e por você. Não foi um sacrifício em vão, mas foi um sacrifício por amor. Mesmo nós não merecemos, mas foi um sacrifício de amor, foi um sacrifício de cura, foi um sacrifício para nós sermos transformados, para que nós pudéssemos ter contato com Ele intimamente. A palavra de Deus fala que o véu se rasgou, e o Pai deseja que nós crescemos em intimidade com Ele. Como diz em João, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que o Senhor nos procura, corações sinceros, corações totalmente tementes a Ele, corações profundamente a obedecer a Ele. Coração obediente, um coração quebrantado, um coração e uns ouvidos que sejam sensíveis a ouvir a sua voz, que sejamos sensíveis a sentir a sua presença. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não consigo sentir Deus. Por que será que você não está conseguindo sentir Deus? Se você tem livre acesso para chegar no trono da graça, que é Ele, por que será? E é isso que o Senhor quer, que nós crescemos em profundo relacionamento com Ele. Ele deseja que nós tenhamos esse anseio de conhecê-lo mais e mais, a cada dia mais. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja. O coração, que o seu coração esteja aberto
para receber esse amor do Senhor todos os dias, mas que nós possamos entender o peso desse amor, que nós possamos entender o peso dessa cruz, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho por nós. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para que esse amor possa reinar sobre nós. Amém? Que você possa aplaudir ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor.